Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Carini, estou aqui com a Pamela Godoy, que é assessora jurídica da Contraficute. A gente vai falar sobre o dia 25 de outubro, Dia Internacional de Combate à Exploração da Mulher. Foi uma data definida pela ONU como forma de provocar uma reflexão, né, Pamela, de provocar a sociedade, de dar visibilidade à exploração da mulher. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, falando em exploração da mulher, já para contextualizar, algo que todo mundo sabe, né? Todo mundo tem conhecimento de que a desigualdade salarial no país ela é uma constante. Por exemplo, dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2023 apontam que as mulheres ainda ganham menos, ganham 20%, 20,7% menos do que ganham os homens nas mesmas funções. Mas a exploração feminina ela vai além, tem vários tipos. E aí é que eu pergunto, já dando as boas-vindas aqui para a Pamela, além dessa questão que a gente vai se aprofundar daqui a pouco, o que a gente pode chamar de exploração feminina, Pamela? André, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema que é tão importante e tão caro, né? A gente tem uma série de situações que a gente pode classificar como exploração, né? Quando a gente tem uma situação onde alguém tem seu direito negado, sofre uma violência, e isso acontece não só de forma individual, mas de forma coletiva, como no caso das mulheres, que recebem menos, né? A gente pode pensar assim, mas eu conheço a minha tia que ganha mais que o meu tio, mas isso é um caso fora da curva, né? E muito provavelmente eles não desenvolvem a mesma função, muito certamente eles não trabalham no mesmo local. Quando a gente pensa, por exemplo, nos dados relacionados à violência contra a mulher no Brasil, são alarmantes, né? A gente tem a cada dia, 8 mulheres sofrendo violência doméstica. A cada 6 horas, o Brasil tem uma vítima de feminicídio. Essas são formas de como essas explorações acontecem. Outro dado alarmante que a gente fala muito pouco no Brasil, por exemplo, é o tráfico humano de pessoas. Né? A gente tem 96% das vítimas desse tipo de crime são mulheres. Então, tratar uma mulher como um ser humano de segunda categoria, com menos direitos, com menos acesso, né, muito longe do que a gente entende como igualdade, são formas de exploração contra a mulher. A gente está falando, até estava na nossa pauta aqui, falar sobre o tráfico internacional de mulheres, né? Existe um estudo que mostra que 96,3% então dessas pessoas são mulheres. Quando a gente fala em exploração, é importante também a gente situar o outro lado, porque quem explora a mulher é o homem, via de regra, não é? Isso, porque quando você tem uma situação de desigualdade, até pra gente falar menos, né? Você tem alguém que está se beneficiando daquela situação. Até por isso é tão difícil combater as formas de violência, as formas de preconceito e as formas de desigualdade. Né? Se a gente for tratar, por exemplo, da questão da remuneração, se a gente tem uma mulher ganhando menos, é porque a gente vai ter um homem ganhando mais. Exato. Mulheres no espaço de poder. Se a gente tem, né, 513 deputados, né? A gente não tem nem 90 mulheres eleitas. Para que a gente tenha metade do Congresso, da Câmara dos Deputados com mulheres, a gente precisa ter menos homens. Então alguém sempre se beneficia disso. E é claro que no dia a dia, principalmente quando a gente fala dos crimes, a gente vai ter, eventualmente, mulheres também que praticam crimes, que também estão nessa cadeia, por exemplo, do tráfico internacional de pessoas. Mas é importante observar que essas pessoas elas não se beneficiam diretamente da exploração como os homens se beneficiam. É uma questão mais pontual e elas também vão sofrer com a desigualdade dentro dessas outras organizações, né? E aí a gente fala, por exemplo, se existem mulheres que também, ainda que minoria, enfim, a gente não vai entrar em questão aqui de números, mas se tanto homens quanto mulheres podem praticar a exploração, a violência, inclusive a gente pode incluir esse tema também, mas a maioria é composta pelos homens, então a gente pode dizer que a causa disso é realmente o machismo, a misoginia. E aí eu te pergunto, a gente tem várias ações, inclusive do governo federal, o governo Lula no dia 8 de março, enfim, lançou todo um programa com vários pontos, eram mais de 20 pontos, 25 pontos, enfim, em defesa da mulher. A gente tem na nossa sociedade uma luta constante contra a exploração e contra a violência contra a mulher, as organizações sociais, enfim, existem várias iniciativas. Por que é que a gente ainda não conseguiu igualar, acabar, na verdade, com essa triste situação, com essa inaceitável situação? Eu penso que são várias coisas, né? Acho que não tem uma solução fácil. Né? A primeira tem muita relação com o que a gente falava na pergunta anterior sobre a questão de eventualmente ter uma mulher também que se beneficia dessa situação. A estrutura da sociedade, que é uma estrutura patriarcal,
é machista, que é misógina, ela vai gerar ações em nós que também reproduzem esse tipo de situação. Mesmo que a gente não pode dizer, por exemplo, que uma mulher é machista, né, porque ela não se beneficia, né, da desigualdade. Mas ela pode ter atos machistas, assim como a gente tem, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, que praticam LGBTfobia. Agora, então, acho que tem uma questão estrutural da sociedade, e para resolver isso, por mais que você tenha ações que vão acolher as mulheres em situação de violência, por exemplo, que vão promover a igualdade salarial, como a lei de igualdade salarial, que vão, por exemplo, né, pensando na categoria bancária, acolher e dar o tratamento adequado para as mulheres que sofrem assédio sexual dentro da categoria no ambiente de trabalho. Mas você tem as ações, esse tipo de ações que são importantíssimas, há um passo anterior que é a prevenção. A gente precisa construir uma nova sociedade, uma nova forma de pensar isso. E a gente pode fazer por campanhas, por exemplo, né? Exato. E a gente pode, inclusive, dizer que esse nosso bate-papo aqui de alerta pode ser uma pequena ação, uma pequenininha ação, mas que pode gerar depois... É o lance do peixe, né? Um peixe não enfrenta o tubarão, cadume sim, né? Pode ser isso, né? E até por isso que tem essa data, né? Para que a gente possa ter esse tipo de ação de conscientização, de conversa, de diálogo, para que a gente mude a forma como a gente enxerga a sociedade. Pensa, as mulheres, por exemplo, no Brasil, elas passaram anos sem, por exemplo, ter capacidade civil jurídica. Então elas não podiam casar, na verdade elas não podiam ter atos da vida civil, né? Elas eram, quanto menores, tuteladas por seus pais. Ao fazer, com 18 anos, elas assumiam a capacidade civil, mas perdiam quando casavam. A gente está falando de uma sociedade que na década de 30, 40, 50, que é desse período que a gente está falando, né? As mulheres casavam com 15, 16 anos. Sim, minha avó, por exemplo, casou com 16 anos. É isso. A minha avó nunca foi capaz civilmente, como a sua. Ela nasceu em 29 e casou com 16 também. Nasceu em 1911, né? Em 1917, 27 já estava, enfim, casada. E era realmente uma situação. E a gente vê que quando a gente fala em machismo, muito daqueles conceitos que os nossos avós tinham e que, enfim, eles acabam passando de geração em geração, é o que se perpetua, né? Então, assim, aprender com os erros do passado, vou filosofar aqui, né? Aprender com os erros do passado, eu acho que precisa de uma orientação muito grande, porque tem muita gente que fala assim, olha, no passado a coisa era assim, e funcionava. Vem aqueles conceitos morais todos, e a gente percebe que nada daquilo, ou grande parte daquilo, não funcionou. Se funcionou para a época, tá tudo bem, o passado já foi, mas a gente vive numa sociedade hoje que não aceita mais, que não pode mais conviver com coisas como a gente está falando aqui, a exploração da mulher, né? Não pode achar natural esse tipo de coisa. Que as mulheres não possam decidir sobre sua vida, as mulheres não podiam votar. Tudo isso, a gente acabou de ser no processo eleitoral, né? Processo eleitoral, bom assunto pra gente falar agora, mas termina. Não, essas mulheres não podiam votar, não podiam ser votadas. Até hoje isso reflete no número pequeno que a gente tem de mulheres eleitas. E quando a gente pensa em violências, por exemplo, a gente naturaliza as violências. Quantos de nós não ouvíamos, assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher? E achava que isso era o certo. Roupa suja se lava em casa. Agora que a gente vem criando uma outra consciência de entender que não é correto, que não tá certo e de atuar para evitar. Né? Tanto que no projeto Basta aqui da Contraf, né, o nosso slogan é em briga de marido e mulher, o sindicato mete sim a colher. A gente vai falar sobre o processo Basta, sobre o projeto Basta, mas eu queria falar sobre o processo eleitoral agora rapidamente. Porque é um momento muito importante, foi um momento muito importante essas eleições municipais, para que a gente percebesse que ainda a democracia sofre um risco muito grande. A gente teve em várias cidades, o crescimento da direita, né, do centro-direita, e também da extrema-direita, né, com discursos, e aí eu vou citar o caso de Fortaleza, né, que o candidato foi derrotado, ainda bem, mas mesmo assim teve uma grande votação, uma expressiva votação, quase metade da população votou nele, que ele é André, não lembro o sobrenome dele, mas enfim, ele é do PL e ele tinha todo esse discurso, inclusive um discurso falando sobre o feminicídio, que ninguém falava sobre os crimes cometidos contra homens. Quer dizer, e aí você pega assim, grande parte da população, inclusive as mulheres votando num discurso desse, é preocupante. Principalmente porque as mulheres são maioria hoje na população, não é? Nesse caso específico, a diferença de votos foram 10 mil votos. 10 mil votos numa capital é muito pouco.
né? Foi uma das disputas mais acirradas, né, que a gente teve na eleição. Tanto que vários institutos de pesquisas se dividiam em quem ganharia a eleição. Mas eu acho que está coberto de razão, assim, como isso é preocupante. Como que a gente pode assumir e conviver com esse tipo de discurso e achar normal. E achar que este cara que pensa isso, que prega isso, pode ser um gestor público que faça políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Com certeza não. Né? A gente teve uma experiência na eleição do Bolsonaro que eu acho que dialoga muito com isso. Né? Bolsonaro sempre foi alguém que foi machista, que foi racista, que foi misógino, que foi LGBTfóbico. Tem uma série de processos criminais contra ele. E a gente viu qual é o resultado dele quanto gestor. Né? Extinguiu o Ministério das Mulheres, não gastou o orçamento, ele gastou 20% só do orçamento do 180, que é o telefone que atende mulheres em situação de violência. Então, assim, isso vai se reproduzindo. Agora, para além de pensar, fazer esse raciocínio de como vai ser a política pública na ponta, acho que o mais grave é pensar como que você entende que essa pessoa te representa. Você pactua com esses ideais? Como você consegue se enxergar naquilo, né? Exato. Eu penso várias coisas sobre isso, porque eu acho que também não tem uma resposta única. Acho que uma delas é o fato das pessoas, de alguma forma, minimizarem isso. Isso não é importante, isso não é relevante, né? E aí você tem alguém que claramente faz uma política de morte, faz uma política de violência, você vai minimizar isso. Nesse ponto, por exemplo, como o Bolsonaro, quando falava, quando todo mundo alertava e mostrava, inclusive, quais eram as ações dele, né, qual era a conduta dele, o que ele fazia para se provar machista, LGBTfóbico, tudo isso era nítido, era claro, se mostrava, mas as pessoas falavam, não é isso não, imagina, ele é amiguinho dos gays, ele é amiguinho dos negros, e na verdade a gente viu o que aconteceu. Exato. Né? Agora, eu acho que a mesma resposta que a gente poderia dar aqui sobre o fim da exploração, talvez dialogue com isso, assim, né? Acho que a gente precisa pensar, reformular como a gente enxerga a sociedade, na verdade. A gente precisa desnaturalizar as violências, desnaturalizar a desigualdade. Até porque a democracia, ela não é um ato de votar, né? A democracia é quando você consegue ver de forma cidadã com todo mundo, ninguém sofre violência, né? São a cultura de paz, de igualdade, a boa convivência, a não violência, a não violação de direito, tudo isso faz parte do processo democrático. Não tem problema pensar diferente, né? Agora, se eu pensar diferente, envolve uma violência. Exato, né? Porque não é dizer assim, eu não gosto de azul. André, acho que ninguém devia usar azul, né? Isso é relevante. Agora, falar, por exemplo, da tua fé e te tirar direitos por conta disso. Falar da tua orientação sexual, sua identidade de gênero e tirar direitos por conta disso. Do seu gênero, da sua raça, retirar direitos. Esse que é o problema. Sim, e principalmente praticar violência, né? Porque é o que a gente viu que aconteceu desde 2018, começou a crescer o número de casos de violência contra as mulheres, né? Depois do armamento da população, as maiores vítimas foram as mulheres, população LGBTQIA+, enfim, essas populações minorizadas. Então, assim, você não aceitar o casamento homossexual, simples, não precisa se casar com alguém do mesmo sexo. Mas assim, não enche o saco, desculpa o termo, não enche o saco de quem tem uma opinião diferente da tua. A partir do momento que você pratica algum tipo de violência contra essa pessoa, não pode. Exato. Não pode, aí está... Ou limita o exercício do direito da pessoa. Isso também. Né? Então, por exemplo, assim, eu sou contra o casamento dos mesmos sexos e eu tenho um salão de festa que eu alugo para casamentos. Se alguém me alugar, eu tenho que alugar, porque senão eu estou ferindo, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor. Né? Eu não posso deixar de fazer uma coisa que eu faço, né? Um comércio, uma atividade econômica, melhor dizendo, que eu desenvolvo, por conta da orientação sexual da pessoa, da raça da pessoa. Agora, eu acho que se a gente convive com isso, se a gente naturaliza isso, se no churrasco da família o tio que solta a piada racista e você não corrige, isso só contribui para a manutenção das explorações. Exato, perpetua. Exato. E quando você é mulher, quando você é negra, quando você é LGBT, você vai sentir isso muito mais. Né? Você vai pensar, eu sou uma mulher lésbica. Né? Você vai pensar, a LGBTfobia não me atinge, porque eu sou advogada, porque eu trabalho num lugar que defende os direitos das pessoas LGBTQIA+. Não, me atinge. Quando eu tô na rua, eu sofro também. Né? Por ser mulher, é a mesma coisa. Né? Quantas vezes eu vou sair de casa e penso, será que eu vou com essa roupa? Será que com essa roupa eu não tô mais vulnerável a sofrer um estupro, por exemplo?
Então, nos atinge de todas as formas. E pior ainda, quando você não sai, quando você deixa de ser aquilo que você é, com medo do julgamento da sociedade. Mas isso é um outro papo. Vamos trazer a coisa agora para voltar aqui às ações, né, que a gente estava conversando aqui sobre, enfim, as iniciativas e tudo, né, que teve inclusive a iniciativa do governo Lula, as organizações fazem campanhas, enfim. No movimento sindical, movimento de defesa dos trabalhadores, a gente tem o exemplo da categoria bancária, que além de ter na negociação coletiva, nas mesas de negociação coletiva, nas campanhas salariais, ter esse tema debatido muito forte, ter uma cobrança muito forte dos bancos, tem ainda outras iniciativas como o Projeto Basta. E aí eu quero saber uma geral para mim sobre isso, sobre a representação dos trabalhadores, combater a exploração contra a mulher. Quando a gente falava assim, como é que a gente pode combater a exploração? Entender que toda a sociedade é responsável. Então, a gente falou, por exemplo, da família, da convivência, das relações econômicas e comerciais, enfim, mas na nossa atuação de representação também é fundamental. Né? Todo mundo sabe que os ambientes de trabalho, na maioria das vezes, eles são ambientes de reprodução de violência. A gente convive, independente da área que você trabalhe, né, com assédio moral, com assédio sexual, muitas vezes com jornadas exaustivas e certamente com salários desiguais, com menos mulheres nos cargos, nos grandes cargos. Isso é um dado do trabalho no Brasil. Né? Agora, como é que a gente pode melhorar isso também fazendo a nossa parte? Acho que o movimento sindical bancário ele é protagonista nesse tema, né? O primeiro tema que a gente tem, que surge nas convenções coletivas dos bancários a partir da década de 90, né, e mais forte ali a partir dos anos 2000, quando a gente passa a ter a mesa de igualdade de oportunidades, para justamente fazer esse debate dentro da categoria, fazer esse debate na negociação e conseguir ir para além das cláusulas econômicas, são os direitos que vão partilhar a responsabilidade com os filhos. Então, auxílio creche, né, auxílio babá, a ausência justificada, ampliação da licença maternidade, paternidade. Então, isso vai, na relação da política dos cuidados, isso aqui vai tendo também a contribuição dos empregadores a partir disso, a partir da cobrança do movimento sindical bancário. Agora, de 2013, na verdade, de 2020 para cá, eu acho que a gente dá um outro salto, que é tratar as violências. Então, a gente tem, a partir de março de 2020, na negociação coletiva de trabalho, um programa que atende mulheres em situação de violência doméstica, que coloca aos empregadores a obrigação de atender, de acolher, e cria medidas de apoio, como, por exemplo, a possibilidade de alternar local de trabalho, alternar o horário de expediente. Você também cria o Projeto Basta nos sindicatos para oferecer o atendimento jurídico especializado a essas mulheres. E a gente tem dados impressionantes nesse período, a gente deu mais de 450 mulheres, mais de 250 medidas protetivas concedidas e o mais importante, André, nenhuma mulher que foi atendida pelos sindicatos veio a óbito, foi vítima do feminicídio. Achei o dado mais importante. Então, né? Porque Exato. A gente sabe que como o número de casos de violência contra as mulheres, o feminicídio, né? Quando a mulher é morta simplesmente pelo fato de ser mulher, e que a maioria desses casos acontece, vale a gente dizer, né? A gente precisa dizer isso, que a maioria desses casos acontece tendo como culpado o agressor, o companheiro mais próximo dela. Então, o Projeto Basta, nesse sentido, com isso que você fala, salva vidas. Exato. Os dados mostram que a maior parte das violências praticadas no âmbito da violência doméstica ela é praticada pelo atual companheiro, né, namorado, companheiro, marido, enfim, né, mas alguém do gênero masculino, ou pelo ex-companheiro, ex-namorado. Né, isso, assim, são mais de 95% desses casos de violência doméstica. E aí a gente consegue atuar nessa importante missão, que é garantir que essas mulheres consigam acessar o que a gente tem, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, a terceira melhor lei em defesa das mulheres no mundo. Isso é um dado da ONU, inclusive uma avaliação da ONU, mas no dia a dia a gente nem sempre consegue ter ela aplicada na prática. Por que no Projeto Basta a gente consegue? Porque a gente prepara as advogadas para isso. Forma especializada. Mas na categoria a gente vai muito além, né, da violência doméstica. E nessa negociação que se findou agora em agosto, a gente teve um grande avanço que é em relação ao combate ao assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência dentro do ambiente de trabalho. Criando, né, um programa que vai criar canais especializados para colher isso dentro dos bancos,
a gente já tinha canais nos sindicatos que recebiam denúncias de assédio moral e assédio sexual, mas agora esses canais eles ganham uma outra estrutura de funcionamento, inclusive com os bancos respeitando o sigilo do denunciante, que isso é uma coisa que a gente não tinha antigamente, né, com prazos, com procedimento de análise, para garantir que o ambiente de trabalho seja um ambiente que não aceita violência, né? Seja ela baseada no assédio moral ou no assédio sexual ou outras formas de violência, como machismo, como racismo, como LGBTQIA+fobia, como capacitismo. E tem um outro dado que eu acho que é importante, para além das violências, até voltar no primeiro tema nosso, que é a igualdade salarial, né? Na Constituição diz que a gente tem os mesmos direitos, né, e que praticar salários diferentes é inconstitucional. Mas na prática a gente tem salários diferentes. Na categoria bancária, por exemplo, se a gente comparar o salário de uma bancária negra com de um bancário branco, a gente vai ter uma diferença de quase 40%, né? Muito maior do que a média nacional, que é de 20%. Então, inadmissível. A lei de igualdade salarial, sancionada pelo presidente Lula no ano passado, ela cria o quê? Ela cria uma forma de se aferir isso com os relatórios da transparência e cria uma punição para aqueles que praticam, para as empresas que praticam salários diferentes, e cria um método, que é o plano de igualdade salarial, para que você consiga equilibrar isso dentro das empresas. Na Convenção Coletiva de Trabalho isso tem reflexo, né? A gente trouxe para a Convenção Coletiva, né, de Trabalho uma série de mecanismos para poder fazer esse acompanhamento também. E como forma de mitigar as desigualdades, combater as violências no ambiente de trabalho, como a causa eu comentei há pouco, a ampliação, um programa para que a gente possa ampliar as mulheres na TI dentro dos bancos, que é o setor que mais cresce, só que ao mesmo tempo é o que mais reduz a presença de mulheres dentro dos bancos. Então, esse tipo de iniciativa tende a partilhar a responsabilidade, mas também ser protagonista e inovadora no trabalho, já que isso é uma coisa que a gente observa pouco quando a gente olha para outras convenções coletivas de trabalho. Bom, a gente está falando aqui sobre a exploração contra a mulher, enfim, sobre as diversas nuances que tem esse assunto, que é um assunto muito amplo, é uma questão muito ampla. A gente falando agora, inclusive, da atuação da categoria bancária, da Contraficute, do Comando Nacional dos Bancários, como a Pamela disse, protagonista uma referência, né? Vamos dizer que é realmente uma referência, assim como em várias outras lutas que a categoria bancária faz para os trabalhadores, é uma referência para realmente acabar com essas mazelas que a gente tem na nossa sociedade. Pamela, eu queria só, para a gente terminar esse bate-papo, é o seguinte: eu acho que é importante a gente saber que, como a gente está falando aqui sobre conscientização, e aí a gente volta no dia 25, que é um dia para conscientização, para reflexão, né, da exploração da exploração da mulher, como é que eu sei que eu estou explorando inconscientemente uma mulher? Essa é uma pergunta interessante, né? Quando eu comecei a militar no movimento LGBTQIA+, tinha uma frase que a gente usava que eu acho que faz sentido trazer pra cá, sabe? Se fosse com um casal hétero, eu agiria da mesma forma? Então, vejam, na época de falar, vi um casal de mão dada, me incomodou. Se fosse um casal hétero, me incomodava? Acho que para esse tipo de reflexão sobre exploração de gênero, se eu, que sou homem, posso estar fazendo uma coisa que seja uma exploração, que seja uma reprodução do machismo, se fosse eu no lugar dela, como eu me sentiria? Eu acho que se colocar no lugar do outro talvez seja uma boa forma de individualmente você observar isso. Agora, uma outra coisa também é perguntar se aquela atitude incomodou a outra pessoa, porque cada um vai ter a sua regra para medir, né? E acho que muitas vezes a gente naturaliza as violências e acaba não invisibilizando a dor do outro, tratando como mimimi, como algo menor. Acho que essas duas poderiam ser boas iniciativas. Bom, se o serviço de casa ficasse só para mim fazer, como eu me sentiria? Essa é uma forma de exploração na divisão do trabalho doméstico, né? Se a pessoa que eu tô reclama da roupa que eu tô usando para sair e pede para que eu troque, se fosse comigo, será que eu ficaria incomodado? Eu acho que um pouco é por aí, assim, né? Se colocar no lugar do outro, mas também perguntar como a pessoa se sente. Isso aqui, né, te ofendeu, te magoou. Agora, para além dessas questões dos atos, né, da convivência, acho que tem um outro ponto que é importante. Assim, bom, dentro da empresa que eu dirijo, dentro do meu negócio, as pessoas ganham o mesmo salário?
Quantos cargos de direção eu tenho aqui? Ah, tenho 10. Quantas mulheres eu tenho? Uma. Será que tá certo isso? Quantas pessoas negras eu tenho no cargo de direção? Aonde estão as pessoas negras nessa empresa? Onde estão as pessoas LGBTQIA+, nessa empresa? Né? Na sala de aula. Né? Qual é a cor dos meus colegas de trabalho? De sala, né? São pessoas trans que tem ali? Quantas pessoas trans você já estudou na vida? Estudaram com você ao longo da sua vida escolar, né? Provavelmente quem está assistindo vai falar nenhuma. Acho que é um pouco isso, assim, né? Olhar as ausências. Quem não tá ali? Por que não tá ali? E não tá por quê? Porque tá sendo explorado de alguma forma e não tá acessando a política pública, não tá acessando o direito, não tá acessando seus direitos básicos, como a educação, né? Como o trabalho, como a renda, que são exemplos que a gente trouxe agora. E porque do outro lado existem pessoas que fazem isso intencionalmente e tem pessoas que ainda não se tocaram sobre isso. Por isso que eu fiz essa pergunta agora para a Pamela, para que a gente consiga eliminar o machismo nosso de cada dia. Isso é muito importante a gente ter em mente, essa mensagem que a Pamela deixa aqui para a gente se colocar no lugar do outro, seja em casa, no local de trabalho, na sociedade, numa roda de conversa, num amigo, num bar, na igreja, na escola, em qualquer lugar, a gente fazer essa reflexão, fazer esse exercício, né, Pamela? É isso. Acho que no dia a dia a gente consegue, olhando para as nossas práticas, para quem está do nosso lado, a gente consegue ir mudando a sociedade, né? Mudando a forma como a gente pensa e mudando o nosso ambiente em volta, né? Isso é fundamental para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade livre de violência, que é onde ninguém seja explorado, onde todo mundo viva de forma igual. Por favor, né? Pamela Godoy é assessora jurídica da Contraficute, batendo esse papo aqui que a gente traz como mote, né, como tema, o 25 de outubro, que é a data definida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como Dia Internacional de Combate à Exploração da Mulher, mas passando por vários outros temas como o assédio sexual, o assédio moral, todas as formas de violência contra as mulheres e contra outras populações também. Pamela, eu queria agradecer demais essa nossa conversa. Desculpa ter te tomado tanto tempo assim, mas é uma conversa importante que a gente tem que levar para quem nos assiste, né? Para quem nos assiste aqui, para que a gente possa criar realmente uma nova consciência na sociedade, para que essas ações consigam, enfim, fazer com que o todo da coisa acabe de fato com essas mazelas. Obrigado. André, eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês, né? Eu só queria deixar só um último recado, como é importante a gente olhar que os grupos sociais, eles não são isolados, né? Quando eu tô falando, por exemplo, de mulheres, mas falo da questão racial, falo das questões LGBTQIA+, é porque as mulheres também são LGBTs, também são negras, também são mães, e a gente precisa olhar como esse conjunto de diversidades para que a gente possa, de fato, ter ações que combatam essa discriminação. Uma coisa aqui, só para antes da gente terminar, quando a gente fala, só para a gente ter... Faça uma reflexão aí, você que está assistindo a gente. Quando a gente fala na população LGBTQIA+, qual é a primeira imagem que vem? Cada um vai ter uma resposta, né? Eu vou me olhar no espelho. Você sim, você não, mas a sociedade no geral, quem é? A população LGBTQIA+, qual é a primeira coisa que vem? Com certeza um homem gay. Exatamente. Um homem gay branco. Estou falando assim, sem base de dados nem nada, mas assim, no consenso no geral que a gente vê é isso. E é isso que a gente precisa mudar, porque a população LGBTQIA+, é muito mais do que isso, e todas as populações, como a Pamela disse, afinal as mulheres são a maioria na nossa população, as mulheres estão inseridas. E com especificidades, por exemplo, ela falou da mulher negra que ganha 40% do que ganha um homem branco nos bancos, e por aí vai. Então, pensar na questão da exploração da mulher, da violência contra a mulher hoje na nossa sociedade é ponto fundamental. Certo, Pamela? Certo, muito obrigada. Obrigado a você que também nos acompanhou até aqui no nosso Contraficast. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até lá.